Em Tiago, capítulo 4, o versículo 7 e o versículo 8, nós lemos assim, ó. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Parece uma mensagem simples, corriqueira, não é verdade? Só que nós temos alguns segredos encapsulados aqui no contexto que envolvem esses dois textos. Eu quero começar pelo versículo 1 que diz: De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde senão dos prazeres que militam na vossa carne? Ora, Tiago está falando sobre a questão da pessoa buscar em Deus uma melhora de vida material. Olha o que ele diz no versículo 2: Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Então, o Tiago está trazendo aqui realmente alguns elementos muito interessantes, lógico, no sentido metafórico, mas ele está falando sobre guerra, sobre matança, sobre guerrear, lutar, enfim, um embate. E esses embates aqui dizem respeito aos próprios irmãos em Cristo. Está acontecendo aqui na vida de pessoas que professam, que conhecem a Cristo, que amam a Cristo. Aí o versículo 2 diz: Nada tendes porque não pedis. Primeiro está havendo uma guerra. Não é? As pessoas estão cobiçando coisas e não estão conseguindo alcançar essa coisa ou essas coisas que essas pessoas estão cobiçando, estão desejando. E aí Tiago diz assim, ó, vocês não têm nada porque vocês não pedem. E quando vocês pedem, vocês não recebem. Versículo 3, pedis e não recebeis. E por que pede e não recebe? Porque pedem mal. Pedem mal? Por que pedem mal? Para esbanjardes em vossos prazeres. Espera aí. Como que Deus pode prosperar a sua vida material se Deus já conhece a intenção do teu coração, a intenção do meu coração? Como que Deus pode prosperar a minha vida? Ora, será que nós estamos aguardando a prosperidade de Deus na nossa vida para nós glorificarmos a Ele e para nós ajudarmos também os menos favorecidos? Ou será que nós estamos desejando algo para mostrar para alguém que nós conseguimos alcançar aquilo? Deus conhece todas as coisas. Primeiro que aquele carrão, aquela casona, aquela mansão, aquela empresona que a pessoa tem, não é dela. Ela é mera administradora dos bens de Deus. Você não sabia disso? Toda a terra e plenitude é do Senhor. Salmos 24. A partir do momento que você tem esse sentimento de que o carro que você está dirigindo é seu, e você diz com orgulho, meu carro. A partir do momento que você diz, meus filhos, minha esposa, esse pronome possessivo é perigoso, porque nada pertence a nós. Tudo pertence a Deus. Nós somos meros administradores dos bens de Deus. Olha o que diz o versículo 4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Sobre o que Tiago está dizendo? Sobre essa questão de disputa de quem tem mais dinheiro, de quem tem um carro mais bonito, de quem tem uma casa mais bonita. Não é pecado ter o melhor de Deus nessa terra, mas é pecado a pessoa ter algo como se estivesse para administrar, mas essa pessoa esquece que tudo pertence a Deus e ela quer ter algo, ela tem algo, ela fica se esbanjando, ela fica se vangloriando, ela esbanja. Olha, você viu meu carro? Você viu não sei o quê? Ela tem aquela vaidade. E Deus está de olho. E quando você faz isso, quando você tem esse tipo de sentimento, você se torna inimigo de Deus. De acordo com o Novo Testamento, quem é o maior inimigo de Deus? O diabo. É por essa exata razão que nós vamos ler lá no versículo de número 7. Olha como nós vamos ler. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Só que esse diabo aqui, se nós não tomarmos cuidado, pode ser eu, pode ser você.
Porque o diabo aqui, um dos significados, né, desse título diabo ou Hassatan no hebraico é opositor, é inimigo. É aplicável também no que nós chamamos no hebraico de Yetzer Hara, inclinação para o mal. Então, como que eu posso pregar o evangelho para as pessoas que não conhecem o evangelho se eu sou ainda inimigo de Deus? Sirvo a Deus, glorifico a Deus pelas bênçãos que eu recebi da parte dele, mas eu me vanglorio como se as bênçãos fossem minha, pronome possessivo, meu carro, minha casa, meus bens, esbanjando, mostrando que você é poderoso, mostrando que você é poderosa. Quando você tem esse tipo de sentimento, você é inimigo de Deus. Tiago está deixando claro. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Se continuar com esse tipo de comportamento, de se vangloriar, ou se vangloriando daquilo que não é seu, que pertence a Deus, você se torna inimigo de Deus e amigo do mundo. Como você pode ser amigo do mundo e quer evangelizar o mundo ao mesmo tempo? Você quer evangelizar os moradores do mundo, aqueles que ainda não foram alcançados pelo poder do evangelho. Paradoxal isso aí, não é? Contraditório isso daí, não é verdade? Olha o que diz o versículo 5. Ou supondes que em vão afirma a Escritura? É com ciúme que por nós anseia o Espírito Santo, que ele fez habitar em nós? Antes ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sobre o que Tiago está dizendo? Pessoas que querem ter algo ou que têm algo que não lhes pertence, pertence a Deus, são meros administradores, estão se vangloriando, esqueceram que são servos de Deus. Tem comportamentos ainda de pessoas mundanas. Você pode ter o melhor carro do mundo, mas você não pode se vangloriar disso. Desprezar o irmãozinho que não tem, ou ficar querendo mostrar que você tem o melhor carro, o melhor terno, o melhor relógio, o melhor tênis, o melhor sapato, a melhor gravata, que você tem a melhor oratória, que você tem a maior sabedoria, o melhor entendimento. Não, tudo isso é para a glória de Deus. O versículo de número 7 diz, sujeitai-vos, pois, a Deus. Resiste esse tipo de sentimento diabólico. E aí esse sentimento, ou até o próprio diabo que está usando esse subterfúgio, esse meio para poder atingir a sua vida, atingir a minha vida através da soberba, da presunção. Enquanto nós não nos sujeitarmos à palavra de Deus, não nos sujeitarmos a Deus, o diabo não pode ser resistido. Não pode ser vencido. A nossa inclinação para o mal, ela não poderá ser dominada pela nossa inclinação para o bem. Por quê? Porque eu não quero, não desejo. Eu adoro, tem pessoas que falam assim, não, eu adoro, eu amo ser amigo do mundo. Eu estou na casa de Deus, mas o meu coração ainda é mundano. Ah, é? Então Deus vai te resistir. Infelizmente, Deus ele vai resistir você. Olha o versículo 6. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Cuidado! Cuidado ao fazer acepção de pessoas que são pobres dentro da casa de Deus, viu? Cuidado! Tomem muito cuidado. Porque o que você tem, o que eu tenho, não nos pertence, pertence a Deus. Está escrito lá em Jeremias 9, 23 e 24, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, e nem o rico na sua riqueza. Glorie-se nisso, diz o Senhor, em me conhecer. Você quer se vangloriar em algo? Se vanglorie em conhecer a Deus. Se vanglorie em ter um relacionamento com Deus. Agora a glória é entre você e Deus. Não é você se vangloriar diante dos irmãos e falar assim, eu tenho um relacionamento com Deus, eu jejuo e você não jejua. Eu oro e você não ora. Eu busco a Deus e você não busca. Não é sobre isso, não é sobre isso. Chegai-vos a Deus. Será que você já se achegou a Deus? Se você tivesse se achegado a Deus, você não estava com esse tipo de comportamento.
Ah, eu quero que Deus mude a minha vida, não aguento mais, estou na pindaíba. Ah, é? Está preparado para a vitória de Deus? Ou quando chegar você vai sim, vai descer. Ou quando chegar você vai falar assim, nossa, agora eu vou poder fazer isso, aquilo outro. Agora eu vou mostrar que eu faço. Não vai chegar, porque Deus, Ele preserva ou preservará a sua alma. Mais importante do que te dar algo é a preservação da tua alma. É por isso que às vezes a bênção não chegou. Por essa razão que talvez a bênção não chegou, não te alcançou. Porque se você não estiver preparado, você vai se perder com a bênção de Deus. E você não pode se perder. Portanto, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre. Já conheceu pessoa de ânimo dobre? Ora ela está animada. Ora, ela tá, vamos fazer, vamos acontecer, não sei o que, não sei o que. Aí passa alguns minutos, alguns dias, algumas horas, a pessoa já está desanimada de novo. Ah, não sei, eu não sei se vai dar certo, não sei o que. Ânimo dobre. Sabe por que você tem ânimo dobre muitas das vezes? É porque você se tornou materialista. Na verdade, você sempre foi materialista, você não se apegou ainda ao reino. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas que nos é necessário serão acrescentadas. Jesus prometeu, mas priorize o reino, senão você vai perder o fio da meada, você vai perder o foco. Purifique as suas mãos, pecadores. Tiago está dizendo, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Ora eu quero buscar Deus, ora eu não quero buscar Deus. Ora estou firme, ora não estou firme. Ora minha fé é sobrenatural, ora minha fé é fraquinha, frágil. Pelo amor de Deus, em nome de Jesus, levante a tua cabeça. Receba essa palavra com amor. Se você ama a Deus de fato, então receba essa palavra e seja convertido. Eu recebo essa palavra, porque se isso, de repente, que está escrito, que Tiago escreveu e deixou registrado, se isso está afetando a minha vida, está estragando a minha vida, eu tenho que me converter sim, me sujeitar a Deus, resistir ao diabo, e ele tem que fugir de nós. Agora tem pessoa que consegue expulsar demônios na vida dos outros, mas não sabe lidar com esse tipo de sentimento de querer as coisas da parte de Deus para esbanjar, para se vangloriar. Pelo amor de Deus, como que você pode se vangloriar de uma vestimenta que não lhe pertence? Não se vanglorie de algo que não nos pertence. Não nos pertence. Olha o versículo 9. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto. O negócio é sério. Para de rir, para de achar graça. Não é momento de achar graça, não. E a vossa alegria converta em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Deus tem o melhor dessa terra para a tua vida. Deus quer fazer coisas grandiosas na sua vida, mas por algum momento você deu uma brecha para o inimigo de nossas almas. E ele pegou essa brecha, porque o inimigo sabe que aquilo que Deus coloca nas nossas vidas é para nós administrarmos. Nós não somos dono de nada. E quando nós menosprezamos aquele que tem menos do que nós, mesmo que nós não percebamos, Deus ele vai lá e trava a nossa vida material. Então, de repente, você não percebeu, mas a sua vida material travou. Sabe por quê? Porque você deixou de lembrar, não é? De trazer a memória de que tudo que você tem não é seu, pertence a Deus. Você é um mero administrador dos bens de Deus. Então, se você um dia menosprezou alguém que tem menos condições que você, sem você perceber, peça perdão para Deus agora.
Se um dia você quis bater no peito e mostrar assim, não, eu sei como é que faz a coisa, e não sei o que, não sei o que, homem de Deus não pode passar por necessidade, porque quem está com Deus não passa por privação, e não é verdade. Vários homens de Deus passaram por situações adversas, mas Deus foi com eles. Foi um momento de deserto, mas só que depois o nome do Senhor foi glorificado. Se você não compreende as coisas de Deus, então não toca. Não toca, porque Jesus deixou claro que a vida do ser humano não se limita aos bens que ela possui. Você lembra da parábola do rico e insensato? Então você precisa, em Lucas 12, vou até compartilhar rapidamente para terminar e concluir essa mensagem. É necessário que você entenda de uma vez por todas, é necessário que você tenha a mente de Cristo. Não é? Nós precisamos ter o quê? A mente de Cristo. Tem pessoas que acham que têm a mente de Cristo, mas não têm a mente de Cristo. Olha o que diz o texto em Lucas 12 e o versículo de número 13. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Jesus vem trazer o reino e as pessoas estavam preocupadas em divisão de herança. Pelo amor de Deus. Mas Deus tem poder, Cristo tem poder de nos abençoar nessa questão que envolve herança? Claro que tem, mas essa não é a prioridade, filho de Deus, filha de Deus. Versículo 14 diz: Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Quem? Versículo 15 diz, está escrito: Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, pleonexia, desejo sórdido de adquirir algo sem pensar no próximo, só pensar em si. Tome cuidado, Jesus está falando sobre isso. Porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Quem disse que consiste? O diabo disse isso. O mundo diz isso. Mas Jesus está dizendo: não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo dizendo: que farei, pois? Não tenho onde recolher os meus frutos. Ora, se você não tem onde recolher os seus frutos, compartilhe. Simples. Não, mas o rico insensato fez, sabe o quê? Olha o que ele fez, versículo 18. E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros e reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Olha que coisa terrível. É avarento. E diz que serve a Deus, só pensa em si, só quer riqueza para se vangloriar. Se Deus prosperou a sua vida, pense, peça a direção de Deus, abençoe uma obra missionária, abençoe um trabalho, alguma coisa, faça alguma coisa, compartilhe, porque não pertence a você. Não pertence a você, não pertence a mim. Ao versículo de número 19. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Ah, é? Mas Deus lhe disse: louco, insensato, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Você não tem que se entesourar para si mesmo. Você pode entesourar, sim, mas não para si mesmo. Você tem que compartilhar, dividir e nunca menosprezar a outra pessoa que não tem a posse que Deus conferiu a você. Essa é a palavra. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Esse diabo não é o diabo literalmente. A metáfora aqui diz respeito à nossa inclinação para o mal. Veja que o problema é conosco, que dizemos que professamos a fé em Cristo. Essa é a maior guerra. Essa é a mais difícil. Sabe por quê? Porque exige humildade daqueles que já dizem que servem a Deus. Professam que conhecem a Deus, mas negam com as suas obras. Não é verdade? Fique com essa palavra reflexiva. Até a próxima. Shalom. Lehitraot.